Bora mergulhar fundo. E eu tô falando literalmente, tá? A nossa viagem hoje vai pro ponto mais baixo do planeta, um lugar com quase 11 quilômetros de profundidade. A gente vai pra Fossa das Marianas para tentar entender como é que ela se formou, que bichos incríveis vivem por lá e, claro, que mistérios sobre o nosso próprio planeta ela ainda esconde. Para começar, vamos direto ao ponto, né? A profundidade. A gente está falando de quase 11 mil metros abaixo da superfície do oceano. É um número que é até difícil de imaginar, de verdade. Para ter uma ideia do que isso significa, pensa só. Se a gente pegasse o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, e colocasse ele de ponta cabeça dentro da fossa, o topo dele ainda ficaria coberto por mais de 2 quilômetros de água. É uma profundidade assim absurda. Ok, vamos situar a gente aqui. O mais curioso de tudo é que a só 200 quilômetros desse abismo todo tem uma cadeia de ilhas vulcânicas, as Ilhas Marianas, que ficam ali, ó, perfeitamente paralelas à fossa. Então, de um lado a gente tem a cicatriz mais profunda do planeta e do outro, picos de fogo. Como é que pode uma coisa dessas? Pois é, a resposta está lá no fundo, nas forças tectônicas que moldam o nosso planeta. A história da fossa e das ilhas ali do lado é basicamente uma dança geológica, sabe? Uma dança de colisão, mergulho e fogo, que levou milhões e milhões de anos para acontecer. Então, o lance é o seguinte: tudo começa com uma baita colisão. A placa do Pacífico, que é gigante e super densa, vem e bate de frente com a placa das Marianas, que é menorzinha e mais leve. A placa do Pacífico, por ser mais pesada, não tem outra escolha. Ela é forçada para baixo, mergulhando debaixo da outra. E é essa dobra que cria essa cicatriz gigantesca em forma de V que a gente chama de Fossa das Marianas. E esse processo todo violento tem um nome, viu? É a tal da subducção. É ela que é o motor geológico por trás não só da fossa, mas também dos maiores terremotos e vulcões do mundo. É, literalmente, o nosso planeta reciclando a própria casca. Tá, mas e as ilhas, né? Então, conforme a placa do Pacífico vai afundando, ela leva junto um monte, mas um monte de água do mar. Essa água, quando chega lá no manto quente da Terra, age meio que como um catalisador, sabe? Ela faz a rocha derreter mais fácil. Esse processo cria o magma, que sobe, entra em erupção e, ao longo de milhões de anos, vai construindo os vulcões que hoje formam as Ilhas Marianas. Uma coisa leva à outra. Ok, agora vamos dar um salto gigantesco no tempo, da escala geológica para a escala humana. Bora ver como foi que a gente teve a coragem de explorar esse lugar. Porque, olha, chegar no fundo da Fossa das Marianas é, sem dúvida, um dos maiores desafios de engenharia que a humanidade já encarou. A história da exploração começa lá atrás, em 1875, com uma medição super simples, feita com uma corda e um peso na ponta. Demorou quase um século até a tecnologia evoluir o suficiente para a gente conseguir não só medir, mas de fato descer até lá. E os momentos mais marcantes foram as duas únicas vezes que seres humanos chegaram no ponto mais fundo de todos, o Challenger Deep. E olha, o salto tecnológico em só 52 anos foi um negócio absurdo. Em 1960, o submersível Trieste era basicamente um elevador, usava gasolina para flutuar e só conseguiu ficar 20 minutinhos lá no fundo. Aí corta para 2012. O Deep Sea Challenger do James Cameron era um veículo super ágil que desceu quase 2 vezes mais rápido, ficou 3 horas explorando, tudo isso graças a uma espuma sintética revolucionária e 12 propulsores que permitiam que ele se movesse para qualquer lado. Beleza, descer até lá já é um feito e tanto, mas e viver lá? Aí a história é outra. A grande pergunta que sempre tirou o sono dos biólogos foi: como é que qualquer coisa, qualquer ser vivo, consegue sobreviver a uma pressão tão, mas tão esmagadora? Vamos parar para pensar nisso um segundo. A pressão lá no fundo é mais de 1000 vezes maior do que a gente sente aqui e agora. A imagem de ter um elefante em pé no seu dedão ajuda a dar uma noção, mas a verdade é que para qualquer coisa que tenha ar dentro, tipo os nossos pulmões, a realidade seria, bem, esmagadora. E a resposta para esse mistério todo é surpreendentemente simples. Água. É isso. Diferente de um submarino ou de nós, que temos espaços cheios de ar, os animais de lá são feitos quase que inteiramente de água. Como a pressão dentro e fora deles é a mesma, não existe uma força tentando esmagá-los. Eles simplesmente vivem em equilíbrio perfeito com aquele ambiente extremo. E quem são esses moradores, afinal? Bom, são criaturas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Tem um peixe-caracol das Marianas, que tem um corpo todo gelatinoso para aguentar a pressão.
É o peixe que vive mais fundo que a gente já encontrou. Tem também os xenofióforos, que são mais amebas gigantes, de uma célula só, mas do tamanho de um punho, e os anfípodes gigantes, uns crustáceos enormes, que são a base da cadeia alimentar nesse lugar tão inóspito. Mas mesmo com tudo isso que a gente já descobriu, a Fossa das Marianas ainda é uma das últimas grandes fronteiras da ciência, e ela guarda mistérios que, na verdade, afetam o planeta inteiro. E um dos maiores enigmas tem a ver com o ciclo da água do planeta. A gente sabe que aquele processo de subducção leva uma quantidade absurda de água do oceano para dentro da Terra. A pergunta que não quer calar para os cientistas é: para onde vai essa água toda depois? O problema é que estudos recentes mostraram uma coisa bem preocupante. A quantidade de água que está entrando no manto, em lugares como a Fossa das Marianas, é até 3 vezes maior do que se imaginava. Só que a quantidade de água que a gente sabe que sai de volta pelos vulcões é bem menor. A conta simplesmente não fecha. Então, a grande pergunta que fica é: para onde está indo essa água que sumiu? Esse desequilíbrio pode afetar tudo, desde a atividade dos vulcões até o nível dos oceanos daqui a milhões de anos. A Fossa das Marianas, esse abismo escuro e gelado, não é só o ponto mais profundo da Terra. Ela pode ser uma peça-chave num quebra-cabeça planetário que a gente ainda está muito longe de resolver. Um mistério profundo vindo, literalmente, do lugar mais profundo que existe.